Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Desde o início da vida cristã, a igreja dos cristãos tem proclamado a volta de Jesus. Jesus há de voltar em poder e glória. Chamamos isso de parousia, a segunda vinda triunfante de Cristo. Ele vai vir. A primeira vez ele veio através de uma mulher, um nascimento, uma manjedoura, que vamos mais uma vez celebrar e recordar, e ele voltará em glória. E antes da sua vinda, sinais serão visíveis, que vão mostrar de fato que ele está para chegar. A liturgia de hoje, tanto o Evangelho como a primeira leitura, pode ser que nos trata um pouco deste cenário. Na história da nossa igreja, na história da vida, das pregações e tantos que anunciaram o reino de Deus, usam esta passagem bíblica para dizer sobre esta vinda triunfante de Cristo. Mas, então, antes dele vir, o sol vai escurecer, a lua desaparecer e estrela caindo. Se a estrela cair, meus irmãos, não vai sobrar ninguém para ver Jesus. Se uma estrela se aproximar, que quer que seja, da terra, não vai haver nenhuma alma para poder ver o Filho do Homem vindo na glória. Será desta maneira, com fenômenos climáticos, a natureza, que o Cristo voltará? Pode ser que sim, mas também pode ser uma outra interpretação. Podemos entrar aqui e buscar entender que vinda é esta, e que sinais são esses que preanunciam a vinda do Messias? Primeiro diz, depois da grande tribulação, depois de uma grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua desaparecer, perder o seu brilho e as estrelas caírem. Amados irmãos, gosto de pensar que esses fenômenos climáticos são teológicos.
Existia na cultura, a cultura egípcia, a cultura babilônica, também os gregos, eles tinham o culto da natureza e divinizava a natureza. Havia o culto ao Deus Sol. E o imperador, o faraó, o rei que seja, ele era considerado filho do Sol. Portanto, ele era divino, era Deus. Quantos que na história da nossa humanidade atribuíram-se a si o ser divino? Dentro do cristianismo e antes do cristianismo, pessoas poderosas, iluminadas, que tinham poder em terra de cego, quem tem olho é rei, e se colocavam como divinos, o sol que iluminava. Se me faltar, o mundo não tem mais gosto, acabou. Eu sou a solução do mundo. Quantas pessoas que já se sentiram absolutas, donas, e certos ditadores por causa disso, dentro da era cristã e antes dela. O que diz Jesus então? Olha, irá ter um tempo de tribulação, de perseguição. Esses que se dizem iluminados, esses que se dizem a luz do mundo, irão escurecer. Estas pseudo-estrelas que brilham, mas que não têm a luz verdadeira, irão cair. E quando toda essa cultura, que não é a verdade, começar a cair, alegre-se, porque estará vindo o Filho do Homem. Esta cultura que vocês estão vivendo, ela irá ruir. Portanto, o que Jesus diz aqui para nós, gosto eu de pensar, que não é um pré-anúncio de um fim do mundo, mas é o fim de um mundo. O mundo vigente, o mundo que ali estava, aqueles sóis que na verdade não iluminavam, eram falsos. Aqueles deuses, aquelas estrelas, aquelas luas, estrela. Quanto nós também não usamos isso, né? As estrelas da arte, da música, da cultura, uma estrela, um popstar, é uma estrela, só que essa estrela, quando não alicerçada na pedra que é Cristo, cai. Qualquer progresso, qualquer luz que não venha da luz de Cristo, cai, vai escurecer. E Jesus diz, né? As minhas palavras não passarão. Estas luzes, esta lua, este sol, essa estrela passa, acaba, mas o que permanece é a minha palavra. Portanto, quando vocês começarem a perceber estes fenômenos de culturas reinantes, de repente começar a ruir, se alegre, porque vai surgir assim o Filho do Homem, a verdade sim vai nascer. A luz verdadeira irá vir à tona. Portanto, meus irmãos, não é motivo de temer, de ter medo destes fenômenos. Pelo contrário, devemos aspirá-los, desejá-los. Por isso nós dizemos, desde o início do cristianismo, vinde Senhor Jesus, que em grego significa Maranatá. Maranatá, vinde Senhor Jesus. E nós rezamos isso em todas as missas. Eis o mistério da fé. Anunciamos essa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Maranatá, vinde Senhor Jesus. O que a gente pede com isso? Vem destruir esses sóis, vem fazer com que essas estrelas caem, vem fazer com que essas luas escureçam, para que de fato a tua verdade, a tua luz aconteça. Exemplo disso, amados irmãos, podemos pegar a leitura segunda que nós ouvimos, da carta aos Hebreus, que diz o seguinte:
todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar pecados. Cristo, ao contrário, ofereceu um sacrifício único pelos pecados da humanidade. Ou seja, aquilo que reinava, aquele culto que reinava, aquele sol, aquela lua, aquilo que reinava naquele tempo, era um reino que não trazia a expiação, a verdade. E esse reino, esse sol, caiu, escureceu. Tanto é que em Jerusalém, no ano 70, o templo foi destruído. O templo de Jerusalém, que nós temos hoje lá, o Muro das Lamentações, é o que sobrou. E desde então, na cultura judaica, na fé e religião judaica, não se tem mais o sacerdote. E aqui diz Jesus, o sol, aquilo que brilhava escurece, alegrem-se, porque irá surgir então o Filho do Homem trazendo a verdade. E quando ele vir, enviará, diz a ele ainda, enviará os anjos aos 4 cantos da terra. Depois desse episódio acontecido, os cristãos começaram a ir para todos os cantos do mundo, levando o que? A palavra. Anjo, aqui na Bíblia, anjo não é somente um ser espiritual, mas é todo mensageiro de Deus. Você pode ser um anjo na vida de alguém. Eu posso ser um anjo na vida de alguém. Portanto, depois que os impérios caem, surge a verdade. E essa verdade é testemunhada e foi testemunhada para todos os cantos da terra, até chegar a nós hoje. Diz Jesus ainda, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Se ele está falando do fim do mundo, pode ser, mas o que ele disse já aconteceu. A geração não passou e poderam perceber o fim, aconteceu tudo aquilo, o sol escureceu. Não estou dizendo, meus irmãos, que os fenômenos climáticos possam acontecer. Vimos aí nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, em 1917, onde o sol começou a girar, houve uma certa escuridão. Que possa isso acontecer? Sim. Mas Jesus volta, não somente na glória, no fim do mundo, mas todas as vezes que celebramos, toda vez que o império, que uma mentira cai por terra, Ele volta. A verdade aparece, é Ele voltando. Nós nos reunimos e invocamos Seu nome, Ele está aqui, está vindo. Esta verdade que aparece. Isto é luz. Quantos impérios, quantos sóis construídos. Vimos aí, estamos sofrendo um pouco da barragem, né? Matando, dando desolação e aflição a tantas pessoas. Com certeza, um sol que reinava, uma luz que reinava, uma estrela potente que estava ali reinando. Não vai muito longe, gente. Se não está baseado na verdade, cai. Infelizmente, a custo do sofrimento humano. E quando cai, o que acontece? A verdade aparece. A verdade vem à tona, o reino, o Filho do Homem vem à tona, transparece e mostra. E nós somos mensageiros, devemos testemunhar isso a todo lugar e a todo mundo. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo das estrelas que estão caindo. Tem que cair. Não tenhamos medo e devemos rogar a Deus, Senhor, que caia a estrela. Senhor, que o sol escureça. Senhor, que a lua desapareça. Se não vem de vós, pedimos, vinde, Senhor Jesus. Devemos perceber, meus irmãos, esses sinais divinos. Talvez nós passemos por tribulações, e muitas das nossas tribulações não são provocadas por Deus, mas são falsos reinos, pessoas que ainda não conhecem a verdade, que provocam em nós um sofrimento. Mas quando esse sofrimento aparecer, quando eu vir
algo ruim que não vem de Deus, louve, bendiga, porque Ele é a nossa fortaleza. Diz aqui a leitura primeira de Daniel, que também aqui fala um pouco da ressurreição, né? De cada um de nós. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens o caminho da virtude brilharão como as estrelas. Quem será a estrela? Aquele que busca iluminar a verdade. Esta sim é a verdadeira estrela. Amados irmãos, qual é o sol que tem me aquecido? Qual é a estrela a qual tenho seguido? Tem uma estrela que levou os magos até o nascimento do menino Deus. Muitas vezes nós seguimos outras luzes, outras estrelas, e que devemos abandonar. Por fim, gosto de pensar que este evangelho, na verdade, é o itinerário de uma pessoa que se converte. Olha só que interessante. A vida dela, um pouco torta, ela tinha o seu sol, ela tinha a sua estrela, a sua vida, e ela achava que aquele mundo era para ela o melhor. Até que ela se converte, muda, encontra com Deus. Neste processo de encontro, há uma tribulação interior. Aquilo que brilhava, não brilha mais. Os amigos abandonam, te chamam de carola, te deixam para trás. Aquilo que era verdade, que era luz, começa a cair, ruir. Começa a ruir. E quando isso começa a acontecer dentro de nós, surge o quê? O Filho do Homem, com poder e glória. Com poder e glória vai nos resgatando e sim, vai nos iluminando como nunca. Não vejo como um medo. Devemos suplicar, Senhor, se eu estou sendo guiado por uma luz que não vem de vós, caia por terra. Vem, Senhor Jesus. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, é o nosso Cristo, a verdade. Ele há de voltar na glória, mas Ele volta a todo momento, aquele que confia nele. Tem muita gente que está vivendo alicerçada numa luz que não vem de Deus. Vai cair, gente, vai cair. Não tem império que permaneça para sempre, vai cair. Porque a única coisa que permanece é a palavra de Deus, o resto tudo passa. Se não vem de Deus, vai cair. Todo império construído, todo poder agarrado para querer permanecer, vai cair. Se não estiver em Cristo, cai. E devemos suplicar a Deus que esses impérios, que essas pessoas caem, para que a verdade possa vir à tona. Que Deus venha nos socorrer em nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.